O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Outubro Rosa é o mês da conscientização sobre o câncer de mama, mas também é um convite para algo muito maior, o autocuidado. Hoje vamos falar sobre a importância de conhecer o próprio corpo, fazer exames preventivos e tomar decisões conscientes sobre a saúde. E para isso eu recebo aqui a biomédica Marina Massaro. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui e poder falar de um tema tão importante. E eu quero estar aqui como uma fonte de informação para empoderar mulheres nas suas escolhas, no que tange a escolhas dos exames que vão ser realizados. Isso é muito importante, porque a gente vai falar um pouco de cada exame, de um pouquinho de cada coisa, para poder estar orientando as mulheres a procurar ajuda e informação, não é verdade? Exatamente. Marina, muita gente ela associa o biomédico aos exames de laboratório. Mas o seu trabalho vai muito além disso, não é verdade? É verdade. O meu trabalho está relacionado diretamente ao auxílio diagnóstico. Mas o que pouca gente sabe é que ele também está relacionado a uma medicina preventiva, ajudando a mostrar situações ou identificar alterações no corpo antes mesmo dos sintomas aparecerem. Ou seja, é um olhar de cuidado integral todo o tempo. Sim, é sobre entender que saúde é equilíbrio e que o laboratório é uma ferramenta poderosa para manter esse equilíbrio. Exames que toda mulher deve fazer, né? Quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente logo pensa no câncer de mama, na mamografia, mas existem outras condições importantes e outros exames que muitas mulheres não fazem, deixam para trás, às vezes acabam não sabendo, não tendo informação. Como que funciona? É isso mesmo, eu não diria que são deixados para trás ou são esquecidos, mas não são conversados da forma adequada. E ter conhecimento vai ajudar muitas mulheres a fazerem melhores escolhas. E eu não estou falando aqui de exame desconhecido não, eu estou falando do nosso bom e velho Papa Nicolau. Mas eu venho aqui falar de uma versão muito melhorada e turbinada, que é a citologia em meio líquido. A diferença da citologia em meio líquido para o Papa Nicolau tradicional é apenas a forma de coleta. Ao invés do médico entregar uma lâmina para o cliente, ele vai entregar um potinho que tem um líquido que vai conservar as células coletadas pelo médico. E ainda vai promover uma melhora na conservação e uma melhora na qualidade dessas células. O patologista, quando ele vai analisar esse material, ele vai ter muito mais clareza e muito mais facilidade em observar possíveis alterações. E ainda tem mais, a coleta no potinho vai possibilitar fazer mais exames complementares em uma única coleta. Gente, quanta coisa legal, eu vou ser bem sincera, essa informação eu ainda não tinha visto, né? Para mim era aquele Papa Nicolau que era realizado antigamente, mas então agora faz no potinho. Exato. A gente está falando de uma condição também muito importante, que é o câncer de colo de útero. Né? Ele já é, há muitos anos, considerado pela Organização Mundial da Saúde uma das 10 doenças de importância mundial. E o que tem de mais assustador é que esse câncer é causado pelo vírus HPV em 99% dos casos. E que a grande maioria das pessoas sexualmente ativas, ela vai entrar em contato com esse HPV em algum momento da vida. Tá? Alguns não causam sintomas, outros formam apenas verrugas, chamadas de condilomas, e outros, que são os HPVs de alto risco, com certeza causarão o câncer de colo de útero. Isso já é comprovado, tá? E estima-se que 17 mil casos de câncer de colo de útero apareceram no Brasil entre 2023 e 2025. Ele é o terceiro câncer mais prevalente em mulheres no Brasil e no mundo. Ele só perde para o câncer de pele e para o câncer de mama. E voltando ao caso do Papa Nicolau, no potinho, né? Para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Porque as pessoas vão falar assim, nossa, mas a gente nunca ouviu falar. Porque geralmente a gente vai numa consulta ginecológica e o médico te dá uma lâmina, dá uma lâmina. Aí você leva para o laboratório. Exato. Então agora tem um outro processo. Isso, é um Papa Nicolau melhorado, né? Nesse mesmo frasquinho, a gente consegue realizar tanto o Papa Nicolau, com uma qualidade muito melhor,
quanto à detecção e à genotipagem do HPV, né? O teste de HPV ele deve ser realizado por todas as mulheres entre 25 e 65 anos. É uma recomendação da OMS e do Ministério da Saúde, que inclusive está valendo no SUS também. Inclusive, assim, quando, pode começar antes dos 20, quando a mulher já começa a ter relação sexual, não é isso? Ter parceiro e tudo mais, porque é uma doença que pode ser contraída sexualmente também, não é isso? Sim, é uma doença sexualmente transmissível. Existem mais de 200 tipos de HPV, né? E os estudos comprovam que em algum momento da vida todo mundo vai entrar em contato com o HPV. Entendi. E daí, dentre esses 200 tipos, qual o tipo que a gente vai entrar em contato? A gente está suscetível ao risco, né? A maioria dos HPVs, eles têm uma doença autolimitada, né? E passageira. Então, eu entro em contato com o HPV, desenvolvo alguma coisa, alguma verruga, ou às vezes eu não desenvolvo sintomas e elimino aquele HPV. Mas e se a gente entra em contato com um de alto risco? A gente não sabe. É muito interessante isso. Então, as pessoas elas têm que ter esse cuidado com ela, principalmente nós mulheres, na verdade. Então, assim, se usar preservativo, fazer os exames periódicos, tudo isso vai ajudar a diagnosticar alguma coisa séria o mais rápido possível. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o autoconhecimento e o autocuidado, a gente fala muito sobre isso, mas ele vai além também da estética, não é isso? Isso mesmo. O autocuidado é sobre escutar o corpo, respeitar os limites e cuidar da mente, dormir bem, se alimentar de forma equilibrada, fazer exercícios, né? Ter momentos de pausa, que são atitudes que refletem diretamente na saúde. E volto a repetir, buscar informações de alta qualidade, com respaldo científico para fazer melhores escolhas. A gente está fazendo uns quadros aqui no programa que a gente está vendo sobre esse autocuidado mesmo, se cuidar, como envelhecer melhor, como, sabe? Então, assim, é tudo uma sucessão, não é uma coisa só. Então, você tem alimentação, você tem a atividade física, você tem o cuidado médico, fazer os exames, se autocuidar, não é? Então, é um conjunto para você ter uma vida saudável. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Né? Eu gosto muito dessa ideia de autocuidado, porque é um ato de amor, amor próprio, e também cuidar de quem a gente ama, não é verdade? Perfeito, porque quando a gente cuida também de quem está ao nosso redor. Né? Marina, muitas mulheres têm medo de fazer exames, ou então elas acabam adiando consultas. Como mudar essa mentalidade? O medo é natural, né? Mas a informação é o melhor remédio contra ele. Quando entendemos que o diagnóstico precoce, ele salva vidas, tudo muda. E a decisão de se cuidar precisa vir da consciência e não do medo. Eu costumo falar muito lá na clínica, lá no consultório, que é o seguinte, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ir para poder seguir. Então, assim, não adianta esperar você sentir uma dor, sentir um desconforto, nada disso. Fazer consultas periódicas, né, de prevenção. Prevenir é o melhor remédio para todas as áreas, né? A frase é verdadeira, é simples, antiga e verdadeira. Não tem como em todas as áreas. Exatamente. O Outubro Rosa, gente, é justamente esse lembrete anual para conhecer o corpo e poder tá fazendo todo esse check-up que a gente fala, né? Então, assim, é muito importante. Nosso recado hoje é para você, mulher, né? Para você se cuidar, tomar mais cuidado, ter mais atenção com o seu próprio corpo, né? Porque você é o amor de alguém e alguém é seu amor. Exato. Então, nada melhor do que a gente se cuidar para a gente poder cuidar dos outros também, não é, Marina? Hoje existe um tabu, né? Mas eu já sou casada há 10, 15 anos. A recomendação da genotipagem de HPV é até 65 anos, né? Eu não troco de parceiro. Pra que eu vou fazer? Né? Mas a gente não sabe. Né? O que aconteceu anteriormente. A transmissão do HPV ela é super facilitada, né? Ela não é tão somente com o ato sexual. Eu ia te perguntar isso. Principalmente pelo ato sexual. Né? Mas há estudos por toalha, compartilhamento de roupa íntima. A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, recomenda inclusive a triagem ou a detecção a cada 5 anos. Para mulheres que têm um resultado de HPV negativo hoje,
ela precisa repetir a testagem de HPV dali 5 anos até os 65 anos de vida. Né? Então é muito importante, é muito sério, e o câncer de colo de útero, ele é o único câncer prevenível, porque a gente tem as vacinas, e as vacinas estão disponíveis no SUS, na rede pública, para meninas a partir de 9 anos. É muito interessante você falar da idade, porque às vezes tem muitas senhoras, né, que fica com vergonha, fica constrangida de procurar um médico, às vezes fica anos sem fazer algum exame. E, gente, é simples, rápido, sem dor. Sem dor. Não é verdade? E assim, o que acontece? Você vai estar cuidando de você, vai estar prevenindo. Porque você pode, com 50 anos, mesmo que você às vezes não tenha nenhuma atividade sexual ou não tenha um parceiro, mas você pode ter tido o vírus lá atrás, anteriormente, e pode se manifestar agora. Exatamente. Então, é muito importante. Exatamente. E isso a gente está ouvindo falar só agora, né? Isso vem à tona só agora, com várias campanhas da Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde incorporou esse novo protocolo, né? Então é super importante a gente conversar sobre isso e divulgar sobre isso. É muito importante. E de um exame tão simples, que todo mundo conhece. Todas as mulheres fazem no mínimo uma vez por ano, ou a cada 2 anos, que é o Papa Nicolau tradicional. Por que eu já não posso melhorar? Por que já não fazer uma citologia em meio líquido e já fazer uma pesquisa de HPV ou uma pesquisa de IST, que é muito prevalente na população também? A gente comentando aqui agora, você falou que tem as vacinas, né? Que é disponível pelo SUS, para os sistemas de saúde, tudo. E você falou das meninas de 9 anos serem vacinadas. Porque tem muitas meninas, a maioria, creio, que nessa idade ainda não teve um relacionamento, não teve contato sexual nem nada. Por que disso? Exatamente. A vacinação antes do início da atividade sexual dessas meninas vai garantir uma proteção quase que 100%. Certo. Então elas já vão ter o sistema imunológico delas totalmente desenvolvido contra os HPVs de alto risco, e se porventura elas entrarem em contato com HPV de alto risco, o próprio organismo vai conseguir combater e eliminar esse vírus sem risco dela desenvolver o câncer de colo de útero. A vacina do HPV, ela não vai prevenir contra os 200 tipos de HPV. Ela pode sim vir a ter os condilomas, que são as verrugas, pode sim vir a entrar em contato com os outros tipos de HPV que não vão ter sintomas, mas os de alto risco que vão causar o câncer de colo de útero, ela não vai desenvolver essa doença. É uma meta do Ministério da Saúde de que 70% de todas as meninas até 15 anos precisam estar vacinadas. Gente, isso é muito importante e é muito sério. Então você que está assistindo a gente, agenda a sua avaliação, vai no médico, no ginecologista, no posto de saúde, sabe? Porque é sério, não é uma coisa que a gente pode estar brincando. E eu volto a dizer que prevenir é melhor do que remediar. Né? O remédio, nesse caso, ele é mais traumático, né? Um câncer de colo de útero, ele pode vir a ocasionar a retirada do útero, né? Colo e às vezes útero, meninas novas, né? A gente tem percebido, a principal causa de morte em mulheres até 35 anos. Então, são mulheres muito jovens que estão morrendo por câncer de colo de útero, né? E ainda mais nessa fase, né? A gente pensar na fertilidade, né? A gente pensar na longevidade da mulher hoje. E com 35 anos, ela já tem uma condição dessa, né? Já enfrentar uma condição dessa, é muito drástico, assim, quando a gente Porque pensa. Hoje em dia, as mulheres estão sendo mães cada vez mais velhas, mais maduras. Vamos falar maduras, né? Vamos falar maduras. Mais maduras, né? Então... E aí chegar numa certa idade e você não conseguir ter o filho que você esperou a vida toda. Exato. Às vezes por um descuido seu lá atrás. Exato. Né? Então é muito importante, né? Muito. Da gente estar indo atrás e procurar o que fazer. Marina, como a gente está no Outubro Rosa, logo vai vir o Novembro Azul, tudo, existe alguma maneira, algum exame para a gente poder prever que a gente vai ter um câncer? Hoje, o mapeamento genético, ele já é uma realidade, né? Então, pelos mapeamentos genéticos, a gente consegue prever condições não só de câncer, mas até de metabolismo corporal, de fertilidade, e que a gente pode se antecipar, tanto na prevenção quanto no tratamento.
Hoje a gente disponibiliza vários perfis e já aproveitando, a partir do dia 13 de outubro a gente está com uma promoção super legal de 30% de desconto no Somos Mulher, que é um mapeamento genético focado para a saúde da mulher. Então ele vai detectar predisposição para câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, outras condições de fertilidade, doenças da longevidade, se eu tenho risco de ter menopausa precoce, osteoporose, osteoartrite. Faz muito tudo, legal. Tudo. É um perfil genético que vai avaliar 56 genes. E daí muita gente pode perguntar, tá, vou lá, faço mapeamento genético, tem um laudo gigante, porque são laudos muito completos, com muitas informações, bastante acessíveis para a gente pegar uma pessoa que não é da área da saúde e entender o que está falando. Mas e aí, o que eu faço com isso? Junto com esse pacote, a gente oferece uma consulta com um especialista em genética, isso é gratuito e já está dentro do pacote, que ele vai explicar o que deu os resultados, explica o laudo e ajuda a mapear e fazer um plano de ação para os próximos passos. Não é para assustar, sair feito doido procurando o Google, nada disso. Não. Você vai dar o suporte através de dessa consulta com um especialista em genético. Então ele é bem completo, ele é bastante completo e é o único no mercado que oferece essa consulta com um especialista em genética no final. Gente, adorei, vou fazer o meu. Fala pra gente aonde então vai fazer esse exame. No BioLife mesmo. A Marina é proprietária da BioLife, né? E eu conheço a Marina, ela foi vizinha da Marina quando ela era criança. E a Marina sempre foi uma menina muito esperta, sabe? Muito estudiosa, uma princesa. E assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu tenho um carinho muito grande pela mãe dela, sabe? Então assim, são situações que a gente já se participou algumas vezes, e quando veio essa parte do Outubro Rosa, eu falei assim, vamos chamar a Marina. A Aniele ainda falou, a Marina tá fazendo. Eu falei assim, nossa, é mesmo, vamos chamar a Marina. Então assim, olha, eu agradeço muito a sua presença, a BioLife sempre trazendo coisas novas para a cidade, para as pessoas, para o cidadão luquense, né? E é um jeito da gente poder estar prevenindo, né? Eu fiquei muito feliz de você ter vindo. Eu que agradeço, me sinto lisonjeada pelo convite. Obrigada pelas suas palavras. Tá.